Hi, I'm Steve Clemons, and I have a question. Can the U.S. and Russia end the Ukraine war without Europe? The European Union has imposed unprecedented sanctions. A União Europeia acaba de impor um novo pacote de sanções contra a Rússia, marcando a 16ª rodada de medidas restritivas desde o início da invasão da Ucrânia. Enquanto Moscou esperava um possível relaxamento nas penalidades econômicas, com sinais de flexibilização vindos dos Estados Unidos, a decisão do bloco europeu foi um golpe inesperado para Vladimir Putin. Com medidas que visam desmantelar ainda mais as bases econômicas russas, o novo pacote é visto como uma das ofensivas mais agressivas já adotadas por Bruxelas contra o Kremlin. O objetivo central dessas novas restrições é cortar as fontes de financiamento que permitem à Rússia sustentar sua guerra. Dessa vez, a União Europeia direcionou sua atenção para setores estratégicos, ampliando as restrições contra a exportação de petróleo e gás, intensificando o controle sobre a indústria de metais e impondo novas barreiras ao setor bancário russo. Um dos pontos mais significativos do novo pacote de sanções é a proibição da armazenagem temporária de petróleo russo em portos europeus, eliminando uma brecha que Moscou vinha utilizando para redirecionar suas exportações a terceiros. Além disso, a União Europeia ampliou as restrições sobre o gás natural liquefeito, dificultando ainda mais a capacidade do Kremlin de gerar receita com a venda de energia. Outro setor que foi duramente atingido é o de transportes. 74 novas embarcações russas foram adicionadas à lista de navios proibidos de operar dentro da União Europeia, elevando o total para 153. Isso inclui embarcações da chamada Frota Sombria, utilizada pela Rússia para transportar petróleo sem ser rastreada, driblando sanções anteriores. A estratégia europeia é clara: cortar ao máximo as possibilidades de Moscou continuar financiando sua ofensiva militar por meio da exportação clandestina de petróleo. O impacto das novas medidas se estende à indústria de metais, com um foco especial no alumínio russo. A União Europeia decidiu restringir fortemente a importação desse metal, reduzindo a quantidade permitida para 275 mil toneladas ao longo dos próximos 12 meses. Essa decisão não afeta apenas a economia russa, mas também diversas empresas europeias que dependem do alumínio. No entanto, os líderes do bloco consideram que o sacrifício é necessário para enfraquecer a base econômica do Kremlin. O setor financeiro russo também foi alvo da nova rodada de sanções. 13 instituições financeiras foram adicionadas à lista de restrições, enquanto 3 bancos foram identificados como responsáveis por esquemas de evasão de sanções anteriores. A União Europeia decidiu ainda intensificar o bloqueio contra transações financeiras envolvendo criptomoedas, fechando brechas que permitiam ao Kremlin movimentar ativos digitais sem passar pelo sistema bancário convencional. A aviação e os transportes terrestres também foram atingidos. A proibição de voos foi ampliada para companhias aéreas de países terceiros que operam dentro da Rússia ou fornecem produtos para empresas russas. Além disso, portos estratégicos russos foram adicionados à lista de locais sob restrições comerciais. Entre os afetados estão os portos de Ust-Luga e Primorsk, no Mar Báltico, e o de Novorossiysk, no Mar Negro. Essas instalações desempenham um papel fundamental na logística de exportação russa e sua inclusão nas sanções representa um golpe significativo para o comércio marítimo do país. Além das medidas econômicas, a União Europeia também tomou uma decisão que afeta diretamente a guerra de informação promovida pelo Kremlin. O novo pacote de sanções inclui a suspensão da transmissão de 8 veículos de comunicação russos dentro da União Europeia. Essas emissoras desempenham um papel essencial na disseminação da propaganda estatal russa, ajudando a justificar a guerra e espalhar desinformação sobre o conflito. Paralelamente ao endurecimento das sanções, a União Europeia também avança com um novo pacote de apoio militar à Ucrânia. Autoridades do bloco discutem o envio de munições de grande calibre, sistemas de defesa aérea e armamentos de precisão, buscando suprir as necessidades urgentes de Kiev. Esse reforço militar surge em um momento crucial, já que a Ucrânia enfrenta desafios significativos para manter a eficácia de sua contraofensiva. A estratégia europeia é clara. Ao mesmo tempo em que sufoca economicamente a Rússia, o bloco fortalece o apoio militar a Kiev, garantindo que o governo ucraniano continue resistindo ao avanço das tropas russas. Essa abordagem tem sido defendida por líderes como Ursula von der Leyen e Kaja Kallas,
que argumentam que apenas uma resposta firme poderá impedir que Moscou continue avançando. Com essa nova rodada de sanções, a União Europeia mostra que está disposta a intensificar a pressão sobre o Kremlin, mesmo diante de desafios internos e da incerteza sobre a posição dos Estados Unidos. A grande questão que permanece é: até que ponto a Rússia conseguirá resistir a esse cerco econômico e político? Diante do novo pacote de sanções da União Europeia, o Kremlin busca formas de contornar as restrições e garantir que sua máquina de guerra continue operando. No entanto, com cada nova rodada de sanções, as opções de Moscou se tornam mais limitadas. O impacto acumulado dessas medidas já se reflete na economia russa, com uma desaceleração na produção industrial, dificuldades crescentes no acesso a tecnologias essenciais e uma queda significativa na receita com exportações de energia. A resposta da Rússia a essas sanções tem se concentrado em 3 frentes principais: fortalecer o comércio com aliados estratégicos, intensificar o uso de mecanismos alternativos de pagamento e aprofundar sua cooperação militar e econômica com a China. Esse último ponto se tornou particularmente relevante nos últimos meses, à medida que Pequim se consolida como a principal parceira comercial de Moscou. A relação entre Rússia e China se fortaleceu consideravelmente desde o início da guerra na Ucrânia. A parceria vai além do comércio bilateral. Pequim tem fornecido apoio econômico fundamental para Moscou, ajudando a mitigar o impacto das sanções ocidentais. Componentes eletrônicos, tecnologia de comunicação e até mesmo equipamentos industriais chineses têm sido essenciais para manter a produção russa em funcionamento. O envolvimento da China no conflito, no entanto, tem sido calculado. Embora Pequim tenha se recusado a aderir às sanções ocidentais contra a Rússia, o governo chinês também evita uma associação explícita com o esforço de guerra russo, a fim de não provocar sanções secundárias dos Estados Unidos e da União Europeia. Essa postura ambígua tem permitido que a China se beneficie da guerra sem assumir riscos diretos. Além disso, Pequim vê o prolongamento do conflito como uma oportunidade estratégica. A guerra na Ucrânia mantém os Estados Unidos e seus aliados europeus ocupados, desviando a atenção e os recursos que poderiam ser usados para conter a influência chinesa na Ásia-Pacífico. Dessa forma, enquanto a Rússia enfrenta dificuldades crescentes, a China se posiciona como um ator indispensável para Moscou, garantindo vantagens geopolíticas no longo prazo. No entanto, essa aliança não é isenta de desafios. A dependência crescente da Rússia em relação à China tem levantado preocupações dentro do Kremlin, especialmente porque Pequim tem utilizado sua posição de vantagem para negociar preços mais baixos em exportações russas, incluindo petróleo e gás. A China se tornou um dos maiores compradores de energia russa, mas os preços negociados são significativamente inferiores aos praticados antes da guerra. Isso significa que, embora a Rússia continue exportando, sua margem de lucro foi drasticamente reduzida. Além da parceria com Pequim, Moscou também tem buscado reforçar laços com outros países que não aderiram às sanções ocidentais, incluindo o Irã, Índia e vários estados do Oriente Médio. O Irã, em particular, se tornou um fornecedor crucial de drones e outros equipamentos militares para a Rússia, permitindo que Moscou mantenha sua ofensiva na Ucrânia mesmo diante da escassez de componentes produzidos no Ocidente. A situação financeira da Rússia também tem se deteriorado à medida que as sanções se acumulam. O Kremlin tem sido forçado a adotar medidas emergenciais para estabilizar sua economia, incluindo o aumento dos juros e o fortalecimento do controle estatal sobre setores-chave. No entanto, essas estratégias têm um custo alto e não são sustentáveis a longo prazo. A guerra já ultrapassou 3 anos de duração e não há sinais de um desfecho próximo. A União Europeia tem reforçado seu compromisso com a Ucrânia, tanto no campo econômico quanto no militar, enquanto os Estados Unidos enfrentam incertezas políticas que podem influenciar o ritmo do seu apoio a Kiev. A grande questão agora é até que ponto Moscou conseguirá resistir ao cerco imposto pelo Ocidente e se encontrará alternativas viáveis para sustentar sua ofensiva militar. Enquanto isso, a União Europeia segue monitorando os desdobramentos da guerra e preparando novas medidas para minar ainda mais as capacidades militares e econômicas da Rússia. A implementação das sanções será acompanhada de perto por órgãos reguladores do bloco,
que buscam impedir tentativas de evasão e garantir que as restrições tenham o máximo impacto possível. O endurecimento das sanções, o aumento do apoio militar à Ucrânia e a crescente tensão entre a Rússia e o Ocidente indicam que o conflito ainda deve se arrastar por um período indeterminado. O futuro da guerra dependerá da capacidade da Rússia de contornar as sanções, da resiliência da economia russa e do papel que a China e outros países desempenharão nos próximos meses. Com cada nova rodada de sanções, Moscou se vê mais isolada e sua dependência de aliados não ocidentais cresce. O impacto dessas medidas pode não ser imediato, mas a longo prazo, o Kremlin terá que lidar com um cenário cada vez mais difícil para sustentar sua posição no conflito. A guerra na Ucrânia já não é apenas um confronto militar, tornou-se uma disputa global com implicações diretas para a economia, a geopolítica e o equilíbrio de poder no mundo. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui estão 2 vídeos importantes para você assistir. Um abraço e até o próximo vídeo.